quando a gente presta atenção num adulto ou numa criança que seja, a gente vê claramente que há uma dissociação entre as três principais faculdades que a gente vai falar hoje, né? Que são, de fato, a inteligência. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Inteligência, a vontade e os afetos. Então, a gente vai falar especialmente dessas três realidades. Então, a gente vai perceber que, se a gente olhar para a nossa vida, a gente percebe que essas três potências, elas muitas vezes não caminham como cavalos que estão correndo na mesma direção dessa carroça que está sendo puxada, que é a gente, né? Então, acaba que isso muitas vezes não está organizado. Então, a gente vai falar o que são cada uma dessas coisas. O que é a inteligência, né? Então, a inteligência é essa faculdade que faz com que é formada, né, na verdade, e que forma os nossos conceitos universais, né? O que eu quero dizer com isso? Então, a nossa inteligência, ela consegue formar os nossos conceitos universais, tá? Então, o conceito de o que é trabalhar bem? É trabalhar com laboriosidade, intensidade, honestidade, com paciência, perseverança, né? Então, é um primeiro conceito. O conceito da importância do amor à família, ou seja, ela entende a entrega, gastar tempo, gastar-se, a ordem, a fidelidade, né? Que nada mais é do que o amor atualizado no tempo, a fecundidade, a exclusividade. Então, esse é um outro conceito. O relacionamento com Deus, por exemplo, né? Então, eu acabo vendo que é importante, de fato, eu desenvolver a minha transcendência e me relacionar com esse ser que me mantém na existência. Não mentir, por exemplo. Então, ela vai formando esses conceitos universais, tá? Então, esse é o papel da inteligência. Tudo bem? E aí, o que acontece? O que a inteligência faz com esses conceitos universais? Ela é capaz de olhar o panorama da nossa vida e hierarquizar. Então, ela pega os conceitos universais e ela hierarquiza esses conceitos universais. Então, ela é capaz de organizar esses conceitos fundamentais. Bem, o que é mais importante? Primeiro, Deus. Depois, a minha família e os outros. Depois, eu. Enfim, eu não devo mentir, eu não devo, ou eu devo caridade com os outros, eu devo generosidade, eu devo laboriosidade, perseverança. Então, ela vai organizando, hierarquizando tudo isso. Então, é ela que vai organizar na hora que a gente for agir. Então, por exemplo, ainda que ela perceba como um conceito universal a necessidade do nosso relacionamento com Deus, passar o dia inteiro na igreja, por exemplo, não é minimamente razoável, né? Então, eu tenho outras coisas a fazer, né? Ainda que eu precise trabalhar bem, eu não posso só trabalhar e não cuidar de outras coisas importantes, como, por exemplo, ter tempo para minha família. Então, é a inteligência que vai organizar e ela vai fazer isso no caso concreto. Então, a gente vai, a partir do que nos é apresentado, a inteligência vai raciocinar, ela vai observar os seus conceitos, ela vai hierarquizar os seus conceitos e aí vai surgir o que a gente chama... Tem como ligar o ar-condicionado um pouquinho mais frio? O que a gente chama de vontade. Então, a vontade, ela é responsável por desejar, querer e agir. Tá? Então, é a vontade que vai pegar esses
conceitos e essa hierarquia que formou a inteligência, e ela vai, bem, eu reconheço isso, eu desejo agir assim, porque eu vejo isso como um bem, eu quero, então eu de fato coloco os meios e coloco os meus afetos e todas as minhas potências em orientação, e aí de fato eu ajo. Então, uma pessoa que tem uma vontade fraca é uma pessoa que ela não consegue pegar os conceitos universais e agir em consequência, porque a vontade está fraca, porque vai exigir muitas vezes dela um esforço, vai exigir muitas vezes dela que ela haja em um pouco contrário do que muitas vezes os sentidos mostram para ela. E os afetos, eles são formados a partir dos sentidos. Então, qual é a pegadinha que acontece na nossa vida, né? Então, os sentidos, eles orientam sempre a nossa ação. Então, nada há na inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Então, os sentidos, eles são a porta de entrada de tudo que está na nossa inteligência, né? Então, os sentidos vai entrar através dos nossos sentidos determinadas coisas. E aí, principalmente quando a gente é criança, mas também com a gente, o que acontece? A gente se aproxima de determinada coisa ou rechaça determinada coisa de acordo com o que os sentidos nos informam. Então, se a gente sente prazer ou desprazer, se a gente sente prazer, a gente faz. Desprazer, a gente não faz. Satisfação ou insatisfação. Ânimo ou tédio. Conforto ou desconforto. Então, através da sensibilidade, a gente vai tender a agir. Aí, o que faz a inteligência? A inteligência, quando ela já está formando seus conceitos universais, ela pega o que está lá nesses sentidos, ela organiza, hierarquiza e aí vem a vontade para desejar, querer e então agir. Então funciona exatamente assim. O que acontece?